Olá pessoal, esse será o primeiro vídeo de uma série de questões sobre hidrostática, tá? E nós faremos hoje questões de densidade, tudo bem? Então vamos começar com essa primeira questão que diz o seguinte: uma amostra de dada substância apresenta 50 gramas de massa e volume de 4 centímetros cúbicos. Determine a densidade dessa substância expressa em grama por centímetro cúbico e em quilograma por metro cúbico, tá? Nós estamos aqui querendo saber a densidade. Bem, a proposta desse projeto é a gente pegar questões, tá? E conseguirmos resolvê-las partindo da seguinte indagação, tá? A gente se pergunta o que é. Preciso saber, né? Qual o mínimo que a gente precisa saber para poder responder essa questão, por exemplo? Tá certo? Então, nós temos que ter o conhecimento básico de que a densidade que eu vou chamar da letra grega, vou chamá-la de ρ, tá? Alguns livros você pode encontrar a densidade como sendo a letra D, tá? Então, o ρ ele é igual a o m sobre v, onde esse m aqui nós chamamos de massa, tá certo? E aqui é o volume do corpo, tá certo? A segunda coisa que nós temos que saber é que a densidade, né, quando é dada de grama por centímetro cúbico, para a gente mudar para quilograma por metro cúbico, nós simplesmente fazer um esqueminha aqui, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, a gente simplesmente multiplica por 10 à terceira e o caminho inverso nós dividimos por 10 à terceira. Tá? Então, fazendo para esse corpo, nós temos que ρ, que é igual a m sobre v, vai ser igual a 50 sobre 4, que isso aqui dá 12,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Já que essa massa está sendo dada em grama, né? E aqui em centímetro cúbico. Então a gente simplesmente repete essas unidades, tá? Lembrando que quando a gente quer representar uma unidade, a gente não sabe, tá? Ou, por exemplo, se eu quero saber a unidade no SI da densidade, então eu aplico os meus conchetes aqui na fórmula, tá? Então, a unidade da densidade é igual a unidade de massa sobre a unidade de volume. E como eu estou trabalhando no SI, por exemplo, a unidade de massa no SI seria quilograma e de volume seria metro cúbico, tá certo? Se vocês não entenderem o porquê dessas unidades aqui estarem no SI, a gente pode dar outra aula, eu explico em outra oportunidade, tá? Mas uma das unidades mais conhecidas não é no SI de densidade, né? É justamente a de grama por centímetro cúbico. Pois bem, achamos, simplesmente substituindo a fórmula, né? E a gente acha a densidade
dessa substância que é de 12,5 gramas por 12,5 gramas por centímetro cúbico, tá? E para a gente transformar esse cara em quilograma por metro cúbico, nós simplesmente podemos multiplicar por 1000, né? Ou por 10 a terceira. Né? Logo, o ρ é 12,5 vezes 10 a terceira a quilograma por metro cúbico, tá? Ou ainda, nós podemos fazer o seguinte, colocar em notação científica, né? Então, esse cara ainda pode ser 1,25 vezes 10 a quarta quilograma por metro cúbico, tá certo? Já respondemos essa questão. Porém, eu queria gastar um pouco mais do seu tempo para explicar o porquê disso aqui, por que multiplica por 1000, né? E se nós tivéssemos outras unidades, outros múltiplos ou submúltiplos de 10? Por exemplo, se tivesse um centigrama, por exemplo, aqui, ou então aqui fosse um milímetro ao cubo, como é que a gente faria as transformações, né? Porque o que eu dei aqui foi de forma direta para resolver esse tipo de questão. Então, eu já fiz uma tabela aqui e vou explicá-la primeiro como usá-la e em seguida eu faço algumas contas aqui e explico o porquê, né, de você, por exemplo, multiplicar por 10 ou dividir por 10, de acordo como eu vou explicar agora. Bem, aqui eu fiz uma tabela com comprimento, área e volume, tá? Então usei, obviamente, o metro como referência, já que estou falando de comprimento. E coloquei o que eu chamo de múltiplos e submúltiplos de 10. Os submúltiplos e os múltiplos de 10, tá certo? Quilo, hecto, deca. Nessa tabela que eu construí, então eu parto do princípio de que esse metro ele tem medida 1, tá? E aqui eu vou fazendo o seguinte, para cada casa, primeiro eu vou explicar isso, né? Para cada casa que eu vá da direita, por exemplo, se eu quero transformar o meu metro em centímetro, ou seja, eu estou andando para a direita, para cada casa que eu for andar aqui na parte de comprimento, eu vou multiplicar por 10, tá? Eu deixei aqui ó, essas caixinhas laranjas com os valores que eu devo multiplicar por casa. Então, aqui eu multiplico por 10. Da mesma forma, se eu vou de metro, por exemplo, para hectômetro, que é para a esquerda, então, ao andar à esquerda, eu irei dividir por 10 a cada casa que eu dê um passo para a esquerda. Ou seja, por exemplo, se eu for para hectômetro, se eu quero transformar de metro para hectômetro, então eu irei para a esquerda dividindo por 10. Então, divide por 10 uma vez, divide por 10 duas vezes. Né? E quando eu vou para a área, perceba que agora a minha unidade é metro ao quadrado. Então, da mesma forma como aqui eu dava, para cada passo eu multiplicava ou dividia por 10 a primeira, né? Então, aqui na área, eu multiplico ou divido por 10 a segunda, já que a minha unidade está ao quadrado. O mesmo raciocínio é para volume, tá? Se o volume é metro cúbico, por exemplo, essa unidade eu quero transformar em decímetro cúbico, então, cada passo, cada casinha que eu for à direita, por exemplo, eu multiplico por 10 a terceira, tá certo? Essa tabela está bem resumida e vocês vão trabalhar muito, não só com essa parte de comprimento, mas quando for aplicado a massa, pode ser aplicado a segundo, né? A qualquer outra unidade da física. Então, sabendo disso, a gente trabalha com mais facilidade, né? Ao decorrer do curso. Então, eu já pergunto, por que isso acontece, né? Se existe uma outra forma e tal que a gente possa, sem ter que decorar essa tabela. Primeiro, a gente tem que entender que
eu coloquei esses nomezinhos aqui em cima. Perceba que o K, que é, quando a gente vê esse km, a gente já lê diretamente quilômetro, né? Mas se você fosse perguntar por que se chama quilômetro, é porque essa letra K, ela carrega um nome que a gente pode chamá-lo de quilo, o Hzinho a gente pode chamar de hecto, o DA a gente chama de deca, o cent e o milha a gente chama, né, de M, de C e M, respectivamente, e o DE, por exemplo, aliás, o D, a gente pode chamar de deci. Então, quando pega o deci e bota o metro, deci mais metro fica decímetro. O centi mais o metro fica centímetro, e assim por diante. Tá certo? Então, é importante a gente saber o seguinte. Vou fazer alguns exemplos aqui, né? Então, como eu coloquei aqui embaixo, né, de cada um, esse K ele é igual a 10 à terceira, esse Hzinho é igual a 10 à segunda, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 1 metro e eu multiplico esse 1 pela letra K, né? Tá certo? É a mesma coisa de eu colocar o 10 à terceira metro, tá certo? Esse Kzinho é justamente a mesma coisa do 10 à terceira. Então, isso aqui se trata de aplicação direta mesmo de múltiplos e submúltiplos de 10, representados por letras, né? Então, nós podemos ver aqui. Digamos que a gente aplique na área, né? Então, por exemplo, se eu tenho 7,5 quilômetros quadrados e eu quero saber quantos metros quadrados vale isso aqui, tá? Digamos que eu esqueci dessa tabela. Então, eu venho aqui, eu só tenho que me lembrar, né? Quando eu observo essa unidade de quilômetro quadrado, eu sei que quando a gente observa esse 2 aqui, é como se esse cara só estivesse elevando m ao quadrado. Mas, na verdade, existe um parênteses, tá? Invisível aqui, tá certo? Então, quando isso acontece, você tem uma coisa multiplicando a outra, e isso tudo é elevado ao quadrado, você simplesmente distribui, né? Então, ficaria como? Ficaria 7,5 vezes K2, M2, tá certo? Então, fica 7,5. E quem é o K? A gente acabou de ver que K nada mais é do que 10 à terceira, isso tudo ao quadrado, vezes o metro ao quadrado. Então, isso seria 7,5 vezes 10 a 6 metros quadrados. Tudo bem? Espero ter contribuído e a gente se vê em um próximo vídeo de resolução de densidade, tá? Muito obrigado.